Então, convidamos Alexandre Swarovski, que vai falar sobre gestão de recursos hídricos para a irrigação, professor doutor, mestre também em engenharia agrícola, doutorado em ciência do solo pela Universidade da Califórnia, em Davis. Foi professor e coordenador do curso de engenharia ambiental e sanitária da Universidade Franciscana. Atualmente é professor no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental na Universidade Federal de Santa Maria e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola. Tem experiência na área de gestão de recursos hídricos, engenharia agrícola e ambiental. Bem-vindo ao nosso fórum. Bem-vindo a Getúlio Vargas, professor. Obrigado, obrigado. Estão cansados, né? Chegou essa hora da tarde que começa a bater o cansaço. Tá? Mas eu prometo que eu vou ser extremamente rápido, tá? Vou tentar passar minha mensagem de uma forma concisa e rápida. Agradecer o convite, né, por participar desse evento, né? Um evento muito importante para o norte do estado, né? O Fórum do Milho e Trigo, e é uma satisfação, mais uma vez, podermos estar aqui presentes e perto dos produtores rurais, como o professor Nereu e a professora Mirta já comentaram. Para nós, da universidade, sempre é importante esse contato. O que eu faço porque eu sou presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim. Fui coordenador do Fórum Gaúcho de Comitês de Bacia, então eu tenho uma proximidade muito grande já da minha caminhada junto aos produtores rurais. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a água, né? Acho que já foi explicado aqui mais de uma vez pelo professor Nereu, pela professora Mirta, a importância da água. Fizeram uma estátua para o Renato Portaluppi, lá na Arena do Grêmio, né? Mas ainda não fizeram nenhuma estátua para a água, né? Que é um bem tão importante. Essa é um cartoon do Santiago, na época que foi feita a Lei 10.350 de 94, a Lei Estadual de Recursos Hídricos, que é a nossa Lei das Águas. Tá? Então, ele fez alguns cartoons e é um desses que eu gosto de usar para as minhas palestras. Uma notícia de 21 de abril de 2022, irrigação é a 4ª revolução agrícola do Brasil. Foi explicado pelo professor Nereu por que a irrigação vai vir, né? Ficou bem claro que a principal lacuna de produtividade hoje para o crescimento vertical da produção de milho, não tanto o trigo, mas de milho, é a água, né? 25% é 1/4 da produção. Então, não há dúvida que a irrigação vai entrar e vai entrar forte, né? Principalmente quando o governo do estado melhorar os subsídios, né, para que isso aconteça de uma forma mais efetiva. Então, a água, a irrigação vai ser, né, a nossa 4ª revolução, não há dúvida nenhuma. Tá? Para isso, para acontecer essa revolução, nós vamos precisar saber de onde tirar essa água, né? Ela vai precisar vir de algum lugar, né? Por isso que a gestão de recursos hídricos é tão importante, saber de onde nós iremos tirar essa água para irrigar. Tá? E quando a gente olha a distribuição de água no mundo, muitos de vocês já conhecem, nós temos muita água. Tá? 97,5% da água no mundo é água salgada, está lá nos mares. Então, quando a gente fala o termo vai faltar água no mundo, é um termo extremamente errado. Existe muita água. A água não vai faltar. O problema é a distribuição. Porque uma parcela dessa água, os 2,5% que são água doce, apenas 0,3%, ou 0,3% de 2,5%, que dá um percentual de 0,001%, é essa água que está nos rios, que está nos lagos, que está nos açudes, que é a água que a gente usa. Então, a gente usa, né, tem disponível uma percentagem muito baixa da água mundial. Então, por favor, nunca falem que vai faltar água no mundo. Não, nós temos muita água no mundo. O problema é a disponibilidade. E aí, quando a gente fala em disponibilidade, a gente começa a falar em distribuição. Distribuição espacial. Né? O professor Nereu falou um pouquinho da sazonalidade, né? No Brasil, por exemplo, na região norte, nós temos 80% da água do Brasil está na região norte, está lá na região amazônica. Mas nós temos só 5% da população e não temos quase cultivo lá, né? Região nordeste, nós temos 30% da população,
mas temos 2% de água. Muito pouca água, muita gente. Região sul, mesma coisa. Muita gente, pouca distribuição de água. Então, a distribuição geográfica da água já não é uniforme. Tá? A distribuição temporal, o professor Nereu comentou muito bem, nós temos a sazonalidade. Os invernos nós temos bastante precipitação. Chega na época do verão, que a gente precisa cultivar, não tem água nos nossos cursos hídricos. Né? Então, não é questão de faltar água, o problema é a distribuição desuniforme. Né? E somado a tudo isso, vai aumentar o consumo, não só na agricultura irrigada, mas a produção, a indústria utiliza muita água, né? O consumo humano cada vez mais está utilizando, e nós vamos precisar de água, sem dúvida nenhuma, para poder sustentar todo esse sistema. Em 2030, aqui, nós temos uma previsão de mais de 40% de água para saneamento, energia, alimentos. Não adianta. Ninguém é mãe de Ná aqui, mas não há dúvida nenhuma que a gente vai precisar de água para produzir. Por isso, o professor Nereu comentou também muito bem, o São Pedro, lá em cima, né, ele fez chover e mandou junto um manualzinho de instruções de como usar essa água, né, que está caindo, como a gente pode fazer a gestão de recursos hídricos. Né? Por isso que o tema da palestra é gestão da água. Na realidade, ele não mandou esse manual. Né? Nós temos que construir esse manual para usar a água. Para isso, primeiro a gente tem que conhecer quem é nosso ambiente, quem é a nossa unidade de gestão. Se fosse na minha casa lá, eu diria, não, a minha unidade de gestão é a minha casa. Né? Então, quanto entra de recurso lá na minha casa? Eu trabalho, a minha esposa trabalha, né? Nós ganhamos um salário, essa é a nossa entrada mensal, né, de salário. Eu vou gastar quanto? Não, eu estou gastando 12. Opa, se entra 10, eu estou gastando 12, eu estou com déficit. Isso é uma unidade de gestão familiar. Aqui, a nossa unidade de gestão, quando a gente fala em água, é a bacia hidrográfica. Aí é um tema que a gente aprende lá no colégio e às vezes fica um pouco esquecido. Né? O que é a bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é aquele limitado pelos divisores de água. Toda a água que cai aqui dentro vai escoar para um único ponto de saída, que é o exutório. Então, é uma unidade, uma bacia que junta toda a água que cai. Para eu fazer a gestão de recursos hídricos, eu não posso usar a unidade de município, por exemplo. Eu tenho que usar a unidade de gestão que recolhe toda a água que cai, que é a bacia hidrográfica. Então, por isso que a bacia hidrográfica é escolhida como unidade de gestão. Aqui um outro exemplo de bacia hidrográfica, ou com diversos usos. Por exemplo, se eu tenho uma floresta nessa minha bacia hidrográfica, toda a água que cai aqui nessa floresta vai escoar, vai levar os resíduos orgânicos da floresta, que é o carbono orgânico dissolvido, e vai levar isso aqui para baixo. Se aqui embaixo eu tenho um loteamento ou uma cidade que utiliza a água para consumo, eu vou captar essa água com carbono orgânico dissolvido, que é matéria orgânica lá da floresta, e vou fazer um tratamento com cloro. Quando o cloro entra em contato com esse carbono orgânico dissolvido, ele forma um produto cancerígeno. Então, eu vou ter um problema aqui embaixo na minha cidade utilizando essa água para tomar, para consumo. Então, eu preciso conversar com alguém aqui de cima e dizer, vamos fazer um tratamento aqui para não deixar esse carbono orgânico dissolvido entrar nessa água para não chegar aqui embaixo. Ou aqui em cima eu tenho uma área de produção de qualquer cultura, e eu uso muito fertilizante, eu uso muito produto químico, e essa água vai descer e vai lá para o abastecimento da cidade também. Então, quem sabe a população dessa cidade fala com o agricultor e diz, olha, antes da água chegar no rio, vamos fazer um sisteminha aqui, e nós ajudamos. Isso é gestão de recursos hídricos. Né? No caso de quantidade da água, se eu fizer um barramento aqui, e esse produtor aqui de cima fizer um açude, um grande açude, essa água que iria descer para a cidade ali embaixo, não vai mais descer, porque o produtor fez um açude, barrou aquela água. Por isso, quando a gente fala nos instrumentos de gestão, outorga, né, planejamento, é tudo para que isso aqui fique em consonância, para que eu não dê conflitos, briga, né? Porque se esse cara aqui trancar a minha água aqui para baixo, o lado de baixo não vai ter. Então, eu tenho que fazer essa gestão integrada de recursos hídricos, né, e usando a unidade de gestão a bacia hidrográfica. Tá?
Aqui um exemplo de enquadramento, que é um outro sistema de gestão, né, de recursos hídricos. O Estado do Rio Grande do Sul, então, implementou essa gestão de recursos hídricos através da Lei Estadual 10.350, de 94, onde ela diz que a gestão de recursos hídricos vai ser feita por bacia hidrográfica e dividiu o Estado em 25 bacias hidrográficas, 3 regiões e 25 bacias hidrográficas, e disse que essa gestão vai ser feita pela sociedade juntamente com o governo. Então, uma gestão descentralizada. O governo diz, nós não vamos cuidar sozinhos da gestão de recursos hídricos para a população. Nós vamos descentralizar, nós vamos passar esse poder para a população. Essa é a Lei 10.350, de 1994. Então, ela divide o Estado do Rio Grande do Sul em 25 comitês, 25 bacias hidrográficas para se fazer a gestão. E divide em 3 regiões hidrográficas. Essa região verde, aqui é a região do Uruguai. Toda a água que cai na região verde vai drenar lá para o Uruguai, para o rio Uruguai. Toda a água que cai na região em vermelho drena para o Guaíba, vai lá para Porto Alegre, lá para o Lago Guaíba. A minha bacia, que eu sou presidente, é o Vacacaí, Vacacaí-Mirim, que está bem aqui na cabeceira. Toda a água, todo o meu xixi que faço vai lá para Porto Alegre, lá para o Lago Guaíba. Então, quando o Guaíba tem problemas lá de eutrofização, problemas de algas, não é culpa de Porto Alegre. É culpa minha, culpa do Jacuí, culpa de todas essas outras bacias que vão drenar para lá. Por isso que é importante essa gestão integrada, pensando na bacia hidrográfica como unidade de gestão. A bacia de vocês está aqui, ó, Apauê e Andava. É essa bacia aqui, ó, ela drena para o rio Uruguai. Eu conversei com o presidente do comitê para falar um pouquinho, porque eu fui fazer uma pesquisa sobre o comitê. Como é que está o comitê de vocês? Vocês têm plano de bacia? Fui olhar, tem um plano de bacia novinho, recém-feito, com todo o diagnóstico, com tudo que vocês precisam de informações sobre a bacia de vocês. Depois eu vou falar um pouquinho, mas a região em amarelo é a região hidrográfica do litoral, então toda a água que cai na região amarela vai lá para o mar, lá para o litoral. Tá? Então essa é a Lei 10.350 de 94. É uma lei que instituiu os comitês. Então os comitês não são, muitas vezes se confunde o comitê de bacia com uma ONG, a educação ambiental. Não. Os comitês estão aí para fazer a gestão de recursos hídricos. O que diz essa lei? Então, que vai ser formado um comitê por bacia hidrográfica, no caso o Apauê e Andava, de vocês aqui. Esse comitê vai ser formado por usuários da água. Quem são os usuários da água? Os produtores rurais, os sindicatos produtores rurais, aqueles que precisam da água para a produção, a indústria, o uso doméstico, todos aqueles que precisam usar água. Representantes da sociedade civil, quem são? Somos nós da academia, universidades, todos aqueles que representam a sociedade civil e os órgãos públicos, vereadores, então, todos aqueles órgãos públicos. Então, o comitê, por bacia hidrográfica, com seus representantes para dizer o que nós precisamos fazer para as nossas águas. Vai ter água suficiente ou não vai? Para se fazer essa gestão de recursos hídricos, então, eu aqui coloquei uma foto do comitê. Para se fazer a gestão de recursos hídricos, nós precisamos ter um planejamento. Na nossa casa, lá, eu preciso ter um planejamento. Como é que eu começo com um planejamento familiar? Eu começo com um diagnóstico. Quanto que eu tenho? Quanto dinheiro eu tenho? Fazer um balanço de financeiro. Quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai? Está faltando ou não está faltando? No caso da bacia hidrográfica, é o plano de bacia hidrográfica. Então, o plano de bacia vai dizer para vocês, vai dar aquela resposta, eu tenho água para irrigar ou não tenho na minha bacia hidrográfica? É um estudo contratado por uma consultoria, no caso do Apauê e Andava, e são pagos 3 milhões, 4 milhões de reais para se fazer esse plano de bacia hidrográfica. Porque imagina, a bacia de vocês é uma bacia bastante grande e tem que se fazer um diagnóstico de todos os pontos da bacia. Então, essa aqui é a bacia de vocês. Imagina, todos os rios aqui tem que saber, tem água ou não tem água. Tá? Eu vou passar para o... que a gente está um pouquinho apertado de tempo, para o vice-presidente, mas só falando do plano de bacia de vocês, em relação às UPGs, foram divididas em 6 UPGs, eu olhei rapidamente, ele vai me complementar a minha informação, e se tem uma informação que uma das UPGs já foi identificada, eu não conheço a região,
mas ele vai explicar melhor para vocês. Essa região aqui já tem déficit hídrico, já está em vermelho, ou seja, já não tem água para irrigar. Se precisasse implementar um sistema de irrigação nessa UPG aqui, já não teria água para irrigar. Já teria que se fazer a implementação de algum programa, de algum plano, uma barragem, alguma coisa tem que ser feita para se ter água disponível nessa UPG. As outras UPGs já estão mais tranquilas, mas essa aqui já está em vermelho, que seria essa aqui do meio. Tá? É a UPG Santana, que pega o rio Santana. Eu não conheço a região, mas esse já é um rio que, de acordo com o balanço hídrico feito pelo plano de bacia de 2022, já tem um alerta, já está em vermelho aqui. Tá? Eu vou passar a palavra para o vice-presidente. Esse? Do mapa? Tá. Seu Nilton, então, é o vice-presidente da bacia hidrográfica de vocês, e ele vai comentar um pouquinho sobre o plano de bacia e a bacia hidrográfica. Tá. Bom, só para aproveitar e em função da adiantada hora, não vou nem passar a minha lâmina que tinha ali. Vou aproveitar esse mapa aí, tá? Então, eu sou vice-presidente do comitê. A grande maioria do pessoal já me conhece, porque eu trabalhei 38 anos na Emater. Junto com o Luiz aqui e o Sidney, a gente organizou vários desses fóruns, né? O milho, trigo, soja, e a alegria é muito grande a gente voltar a conversar com vocês. Tá? Então, para aproveitar o tempo, essa é a nossa bacia do Apuê em Andava. São quase 15 mil quilômetros quadrados, e nós ocupamos 5% do território gaúcho com a nossa bacia. E ela é dividida em unidades de planejamento. Getúlio Vargas, está bem aqui embaixo, ele faz parte da unidade de gestão de planejamento do Apuaê. Tá? Então, o Getúlio está ali. E realmente a Santana, que é mais lá para o lado, que vai lá para Ausentes, para aquela região lá, realmente o plano de bacia está pronto. Tá? Foi um diagnóstico feito, né, como uma empresa chamada Magna, e não foi da noite por dia, são 20 anos de estudos, porque nós começamos em 2002, são 20 anos de estudo, diagnóstico minucioso, desde resíduos da água, o que tem na água dos nossos rios, qual é a vazão desse rio nas piores secas. Então foi feito o que tem lá dentro desses rios, o que ela suporta, posso usar para desentação animal, posso usar para humano, posso usar para irrigação, enfim, é um estudo. Tudo está feito aqui, e em base nisso aqui nós fizemos o plano de ação e as ações que a gente vai desenvolver junto com essas unidades de planejamento e, obviamente, aí todas as pessoas envolvidas. Como foi falado ali, são várias entidades que fazem parte, né, desse comitê. O nosso do Apuaê, hoje são 19 membros, né, inclusive representantes de todas as categorias, né, produtores, professores, né, sociedade civil. Eu, no quadro, represento a sociedade civil, porque sou representante do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, do qual sou diretor regional dentro do Comitê de Bacias. Então, são várias pessoas e entidades que pensaram para que essas ações sejam. Porque a água, como foi dito pelo professor Alexandre, ela está disciplinada por lei. Né? O Brasil tem um plano nacional de recurso hídrico, o Estado tem um plano estadual de recursos hídricos, do qual a microbacia ou a bacia hidrográfica é a sua unidade de planejamento, e nós todos, comunidades, sociedades, somos responsáveis pelas ações em cima disso aqui, para evitar, como é o caso da UPG de Santana, que realmente está com um déficit d'água. Então, é muito grande a nossa responsabilidade e a parceria de todos, o envolvimento de todos os setores, de toda a comunidade, é importante para que a gente leve isso aqui adiante. Bom, aí vocês vão me dizer, mas como é que se implementa isso? E, professor, a gente, como extensionista, e o pessoal está aqui, a gente é acostumado, nós somos o campeão de fazer diagnóstico. Nós temos diagnóstico para tudo. Agora, na prática, o que vai acontecer para aquele produtor lá que está esperando? Então, chegou a hora de fazer. Só que, mais uma vez, a gente tem um problema. Nós dependemos do recurso do Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul para implementar algumas ações. Então, aí, algumas ações poderá ter dificuldade, outras não.
Erechim, o município de Erechim está fazendo um plano de pagamento, né, para aquelas pessoas que fazem, vamos dizer assim, conservação ambiental. Então, nós estamos inseridos nesse plano para que algumas ações, principalmente de educação ambiental, seja feita. Tá? Então, o desafio está lançado, não é nós que somos do comitê, mas, em sim, de toda a sociedade, porque o recurso hídrico, a água, não é um bem nosso, é um bem público e um bem de todos. Então, por isso, o comitê agradece até o professor Alexandre por nos inserir nessa fala aí, porque realmente é importante. Então, a gente espera a colaboração de todos para que as nossas metas realmente saiam do papel, que não fique mais um diagnóstico, como tantos estão lá empoeirados, né, nas gavetas. Tá? Em nome do comitê, então, a gente agradece, né, a participação e, rapidamente, era o recado que a gente queria dizer. O comitê está vivo, está atuante e tem o seu plano e está desenvolvendo algumas ações. Muito obrigado. Obrigado, Newton. Só finalizando, então, eu quis trazer o Newton aqui porque a gente vai nas localidades, e eu já fui em vários locais, e sempre eu tento trazer o comitê junto na minha fala, porque gestão de recursos hídricos hoje no estado do Rio Grande do Sul são os comitês de bacia. Então, procure o seu comitê, vai no site, tem muita informação. Esse plano de bacia está riquíssimo. Tem muita informação ali, informação detalhada. Vão no site lá, tá, Pauê, coloquem no Google, Pauê andava, né, vai aparecer o plano de bacia de vocês e se apropriem desse material, é muito importante. Vai faltar água e a disponibilidade está aqui, a solução está aqui. Se não procurarem os comitês, vai ser muito tarde depois. O governo vai vir e vai tomar conta. Tá? Obrigado aí, obrigado pela disponibilidade. Valeu, Alexandre. Parabéns pela palestra, pelas informações, sempre importante e oportuno. A participação também do Milton, colega do meu irmão Paulo da Emater, show de bola. Alguma pergunta para o Alexandre? Quero convidar que venha aqui a Mirna também, o Nereu também, faz favor. O Nereu, se fosse na aula lá, ele ia dizer, tchê, está no celular, vamos se organizar. O celular, professor Nereu? Vai o celular, meu aluno. E a Mirna está onde? Ela já vem aí, tá? Mas me permite... A Mirta foi xingar os alunos, foi aplicar uma prova lá. Tá. Me permite, Elaine, que eu chame daí? Pode ser? Eu queria chamar aqui o Gilberto Tonello, que é o nosso gerente regional da Emater, colega ali do Milton, enfim, para que venha aqui e faça a entrega do mimo aqui a Mirna, ao Nereu e ao Alexandre pela participação. Nós ficamos muito felizes por vocês terem aceito esse... Não é um desafio, né? Mas, enfim, que venham aqui a Getúlio Vargas. Vamos pegar só o mimo aí, faz favor, só um minutinho. Sim, senhor. Por favor. Peguei. Aí. Então, nosso gerente da Emater regional vai entregar um mimo para vocês. Não, obrigado por terem vindo aí. Aí. Gilberto, vai lá do lado lá que vão tirar uma foto com esse pessoal aqui. Muito bem, uma salva de palmas, então, para os nossos painelistas. Obrigada pela colaboração, pelas orientações. Eu convido, então, ao Alexandre, a Mirna e o Nereu que fiquem conosco mais um pouquinho, que agora nós teremos um outro momento aí. Aí, Elaine. Alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Acho que não. Mas valeu. Muito obrigado mesmo, do coração, certo? Pessoal, lembrando que nós temos dentro da pasta, então, uma avaliação. Se puderem também preencher e deixar ali no hall de entrada, a gente agradece muito, toda a coordenação agradece.